Olá pessoal, bem-vindos ao episódio número 5. Hoje vamos falar um bocadinho sobre os problemas que tivemos até agora e como é que resolvemos esses problemas. Correto. Qual é que é o problema que queres abordar primeiro? Então, o problema que eu quero abordar primeiro, que não queria, mas que vamos Vamos ter que abordar, abordar todos? tem a ver com o primeiro problema que nós tivemos na Malu, no primeiro ano de reservas, que foi os travões. Pois, ou seja, ligaram-nos a meio da reserva a dizer que ficaram sem travões na carrinha e claro que nós ficámos logo preocupados e a perguntar como é que isso era possível, né? Visto que foi para aí a terceira, quarta, Sim. reserva, Uhum. quinta. E nós achamos. A carrinha tinha vindo do mecânico, nunca andámos com ela, fomos até Aveiro, pronto. Ou seja, não tinha quilómetros suficientes que justificassem ficar sem travões. Não, e nós também costumamos sempre fazer as manutenções antes de iniciar a época de alugueres Sim, é isso. exatamente, e não estávamos mesmo a perceber qual era o motivo que levou a esta avaria, e nomeadamente a questão dos travões, que mete em causa a segurança das Exatamente, que pessoas. eles podiam estar a 100 à hora e por acaso a nossa sorte é que eles, a nossa sorte e a deles também, que foi, eles estavam a entrar dentro de um parque de estacionamento de um De um supermercado. supermercado e quando estavam a chegar ao sítio para estacionar ficaram sem travões. Perceberam que ficaram sem travões, o que foi um bocado mau. E o que é que nós fizemos? Tentamos acalmá-los, né? Que eles estavam bastante Sim, apesar de também preocupados. entrarmos um bocadinho quer dizer, eu entrei em pânico, não é? Porque também não sabia como resolver esta questão. Foi o primeiro incidente na A carrinha, meio de uma a reserva, meio de uma sim. reserva, com as pessoas insatisfeitas, não é? Porque, como devem calcular, isto interfere com a segurança tanto das pessoas Exatamente. como da, pronto, a segurança a nível, Mais do que a carrinha é a é a segurança segurança das das pessoas, pessoas. exato. E então também foi assim o primeiro problema grave que nós tivemos, e também foi, ou seja, para tentar resolver, não é? Com o ISK, e também tentar perceber como é que tínhamos que fazer a parte de chamar a assistência, de levar para o mecânico, portanto, epá, tudo isso no início foi um bocado, como é que eu ia dizer, foi aflitivo, pronto, mas depois, Depois tentámos começar a ver mecânicos. Claro que como a Mariana estava assim um bocadinho aflita, não se lembrou logo do agora não me lembro do casal, daqueles que tu conheces. sim, da Luísa e do Amilcar, Exatamente. Autopinto. Ou seja, tu não te lembravas, né? Também estavas um bocado aflita e depois só no dia a seguir. Ou seja, isto aconteceu, era para aí 8 da noite, também não podíamos fazer grande Sim, isto coisa. aconteceu no Algarve. Sim, E só depois é que me deu um clique que eu conhecia este casal que tem uma oficina em Almancil, em que nem Faro, era muito longe onde eles que não era estavam. muito longe onde eles estavam. Pá, eu já conheço-os há muitos anos, do parque de campismo em Algesur, onde eu acampava. Pá, e lembrei-me deles, então eu liguei super aflita e disse: Luísa, por favor, aconteceu isto e isto com a carrinha, acha que consegue receber a minha carrinha? Eu já nem me lembro do dia Também em não que me era, lembro. mas acho que era dia de semana. Ah, Pá, sim, era. e eles fizeram ali um favor, porque Porque até tinham mais carros para tratar, e deram prioridade à nossa carrinha. isto aconteceu por aí por volta das 8 da noite. Entretanto, depois a Mariana lembrou-se. Acho que nem foi no dia a seguir, até foi na noite anterior. Depois, logo nós de manhã, que ligámos logo para o Amilcar para saber, Sim, mas como. explicámos a situação, que era um aluguer de uma carrinha, que tinham ficado sem travões, se podiam receber a carrinha e tentar despachar o mais rápido possível. Sim, basicamente eles seguiram e foi logo no dia a seguir que isso aconteceu. E o que é que nós. Pronto, isto tem que ser sempre comunicado com o cliente. Ou seja, é o cliente que decide se quer aguardar e ir ao mecânico ou se não quer. Nós damos essa opção de modo a facilitar também aqui um bocado a questão do arranjo, não é? E tentar Sim, se solucionar. fosse só os travões, em princípio também não era uma coisa que fosse demorar um dia inteiro ou 2 dias. Então nós, ok, e também tentámos perceber o que é que eles queriam fazer e eles, ok, vamos arranjar, Sim, ou seja, eles porque dormiram. queremos continuar. Exato, eles dormiram essa noite no No supermercado onde a carrinha supermercado, estava. no dia a seguir chamaram o reboque, No dia a seguir dissemos para eles ligarem para a assistência do seguro que eles pagaram por sim, aqueles do dias no ISK, ISK. e depois o reboque levou até a oficina do Amilcar e por volta, ou seja, eles chegaram lá se calhar por volta das 11, meio-dia e às 5, 6, talvez mais 5. Sim, mais Às tarde. 5 o problema ficou resolvido, pelos vistos as pastilhas e os travões não estavam grande coisa.
E acho que os discos também não estavam. Sim, os discos, as pastilhas e os discos não estavam nada especial, meteu-se tudo novo e pronto, E o foi que é que assim nós fizemos para compensar aqui um Sim, como eles bocadinho? tinham perdido ali aquele dia, né, parecendo que não, tiveram que perder o dia e também não foi uma coisa propriamente assim muito boa, oferecemos mais um dia, ou seja, eles em vez de entregarem numa quarta, entregaram na quinta. Sim, e neste caso, por acaso, nós não comunicámos este incidente ao ISK porque não foi necessário. Ou seja, nós recorremos à assistência, eu por acaso não me recordo, mas eu acho que só temos direito a uma assistência, porque já houve vezes em que deslocámos a carrinha até ao mecânico e depois queríamos deslocar a carrinha para Lisboa e esse custo já teve. Já, Sim, mas isso tem a ver com o ISK. pronto, sim, porque é o seguro do Sim, o ISK. ISK só vai-te fornecer Pronto, uma mas assistência. há pessoas que não sabem disto. Já houve Sim. uma rapariga que veio ao nosso contacto e que levou a carrinha até ao mecânico, o mecânico não conseguiu solucionar o problema Depois lá queria trazer para e depois queria Lisboa e o trazer para seguro do Lisboa. ISK. Exatamente. Pronto, aí é preciso sempre acionar o seguro pessoal. Bem, hoje temos aqui uma visitante, de certeza. Anda lá. Pronto, depois do problema estar resolvido, ou seja, não tivemos que comunicar ao ISK porque conseguimos resolver desta maneira com os clientes e com a oficina. Eles seguiram viagem e nós, para compensar o dia perdido, dissemos para eles chegarem mais tarde, ou demos mesmo um Demos dia. mais um dia, demos mais Demos um mais dia. um dia, pronto. E foi esta a forma que nós conseguimos resolver este problema. Esse foi um dos problemas. Sim. Este foi um dos Depois, problemas. o problema a seguir a esse... Não, antes deste, por acaso, foi a Qual? água. Antes De deste foi a entrar água. água, sim. Mas esse só resolvemos mais lá para a frente. Pronto, antes deste problema houve um problema que nos foi comunicado, não sei se foi na primeira ou na segunda. Na segunda reserva de ISK, e a dizer que entrava água no lugar, mesmo em frente ao volante, mesmo no volante, ou seja, a água pingava para cima do condutor. E então, pronto, demorámos um bocadinho mais a resolver esse, porque inicialmente achávamos que era da claraboia, trocou-se a claraboia, continuou igual. Depois achávamos que era daquelas borrachas que ficam à volta da parte de plástico, também não era dessa parte das borrachas, porque continuava a chover, e viemos a descobrir que era mesmo o vidro da frente, que Exatamente. entrava água. Nós tivemos que Mas isto foi todo um processo, porque depois o que é que nos acontecia? Era verão, portanto também não ia chover. Quando choveu foi antes do verão, porque nós acho que as primeiras reservas foram foi ali por volta aí de fevereiro, março, Exatamente. foi aí que tivemos esse E depois, problema. e depois tínhamos já o verão todo cheio e não conseguimos parar a carrinha. Então o que nós optámos, visto que também era verão e não ia chover, houve alguns dias de chuva no verão, Mas por acaso não acho mas que por acaso não houve. ninguém Exato, disse ninguém nada. comunicou relativamente a isso. As pessoas que comunicaram realmente foram em época de chuva. E então nós, quando tivemos tempo para parar a carrinha e tratar disso, pronto, tentámos tratar. Mas isto foram várias tentativas. Foram três, à terceira tentativa conseguimos. À terceira tentativa conseguimos e de modo que tivemos que retirar o vidro, também o vidro já estava rachado um bocadinho, então Já estava velho, estava um bocado, tinha uns Substituímos- quinques, já tinha uns riscos, Sim, não através- estava partido, mas nós temos o nosso seguro pessoal para contra os vidros e pronto, pedimos desculpa. E também temos o vidro, temos o nosso seguro pessoal para os vidros e então foi assim que nós resolvemos. sim, Acionámos o seguro. substituímos o vidro e definitivamente que era essa. Pronto, e fizemos o isolamento todo à volta do vidro todo novo. Sim, sim, isso depois o Hélio tratou disso tudo. Pronto, relativamente à água ficou tratado, nunca mais Esse choveu depois lá ficou- dentro. Até agora não. Pronto, depois relativamente aos travões foi o segundo problema. Exatamente. Mas atenção, o primeiro problema, que é o da água, só foi resolvido Ai, quase no final do sim, verão. bem em setembro. Que foi quando nós tivemos mais tempo em que, outubro, setembro, foi por aí, que porque a carrinha ainda teve que ir para lá, trocar o vidro, depois aquilo também teve um problema que acho que o vidro estalou, então depois tiveram que trocar novamente o vidro, foi um grande problema para resolver. Depois, terceiro problema, Recordas-te? foi a parte da fibra, que foi Ah, furada. exato, foi. Furaram-nos, partiram a fibra. Há um dia, epá, eu lembro-me deste dia como se fosse ontem. Eu estava em casa da minha avó e de repente, já não me lembro. Ah, não, nós criámos um grupo com as pessoas e depois recebemos umas imagens. Sim, mas eles primeiro mandaram logo uma mensagem que pedimos imensa... Não, ligaram Ah, ligaram, exatamente. e logo super preocupadas
pela chamada, a dizer que pediam imensa desculpa, que foi mesmo sem querer, que não sabem como é que aquilo aconteceu, sabiam como é que tinham acontecido, mas não sabiam pá, até que ponto é que aquilo chegou assim, porque elas estavam a fazer a curva e pronto, fecharam muito a curva e depois a carrinha bateu naquelas estruturas de ferro dos supermercados que fazem sombra nos parques de estacionamento e a carrinha raspou ali, então foi buraco na fibra, claraboia partida, Painéis painel solares. solar partido e pá, foi grave. Nós depois podemos pôr aqui uma Eu posso tentar fotografia. ver se tenho fotografias e posso pôr no Sim, vídeo. nós temos. E Pá, e então eu então, recebi essas fotografias, entrei logo em pânico, não vou negar. Inclusive comecei a chorar. Comecei a chorar a dizer, eu não estou a acreditar que isto está a acontecer, e agora? Pronto, mas depois lá me acalmei e foi aí que nós conhecemos o Hélio. não, ainda não. Hoje agora vamos falar do processo. Portanto, o que é que nós tentámos fazer logo foi falar com elas. Eu tentei explicar assim, eu tentei perceber realmente o que elas só diziam que tinham batido, não viam as fotos. E o que é que eu pedi? Tentem procurar um sítio onde vocês consigam subir para cima de algo para tirarem fotos da parte de cima, para tentar perceber realmente o que é que aconteceu. Foi aí que percebemos que aconteceu isto tudo. Porque até. Eu vou tentar arranjar as fotos, porque depois na fibra vê-se aquilo vermelho em todo o lado, nos painéis solares Sim, até também. abriu um buraco e tudo. Exatamente, depois também há lá o buraco. E aquilo foi tentar acalmá-las, pá, explicar que são coisas que acontecem, que pronto, estávamos chateados, né, mas não podíamos. Elas já estavam nervosas. Se nós mostrássemos que estávamos chateados, acho que elas ficavam mais nervosas e depois também não podíamos ser desagradáveis com Sim, e elas. por acaso isso aconteceu já no último dia ou no penúltimo dia da reserva delas. Acho que faltavam para aí 2 ou 3 dias. Porque elas depois ficaram. Ah, não, depois o que aconteceu? Como elas danificaram os painéis, nós já conseguimos observar através das fotografias que elas nos enviaram que tinham danificado os painéis solares. Danificar foi tipo mesmo partir. Sim, e como isso ia, ou seja, ia danificar a experiência delas e danificar um bocado da utilidade da Não, e eletricidade. também nós sabíamos que nós tínhamos trocado não, colocado os painéis. Eles estavam para aí a 30 minutos, 20 minutos. Sim, nós trocámos em Então nós Algesur. dissemos logo, olha, nós por acaso colocámos os painéis solares aí nessa zona do Algarve, vocês estão a 20, 30 minutos, se vocês quiserem vão já lá, troquem o painel solar, porque também pronto, foram elas que estragaram, elas é que tinham que Sim, arranjar. porquê? Porque os painéis solares não entram dentro do seguro Mas nós do nem ISK. sabíamos disso, Sim, não quando sabíamos. pedimos para lá irem. Pronto, e elas, ou seja, para elas continuarem a viagem, aquilo no teto, pronto, não ia estragar a viagem delas. Se estivesse a chover, ia. Sim, se estivesse a chover, pronto, mas aí Tiveram isso aí sorte. elas tinham que, olha, tinham que sujeitar, não é? O erro foi delas. Sim, mas nem nós, também não era do nosso interesse que entrasse Não, muita também não era água do lá nosso para ideia, dentro. nós claramente que íamos arranjar outra solução. Mas o mais importante seria os painéis, apesar de que nós tínhamos uma segunda bateria para além dos painéis solares, portanto elas também conseguiam ter eletricidade na Sim, mesma. mas a questão é, já que são elas que têm que pagar o arranjo, nós temos logo para irem tratar disso. Depois até viemos a saber que sim, que os painéis solares não estão incluídos no seguro e que é sempre responsabilidade das pessoas. E elas super acessíveis, foram diretamente a Algesur, pagaram logo a conta, Não foi muito caro. foram 140 e tal, sim, É, 140 e tal euros. Fizeram então essas alterações nos painéis, retificaram os painéis e elas seguiram viagem. Pronto, continuaram a viagem delas por mais 1 ou 2 dias e foi aí que eu encontrei o Hélio, porque eu comecei a procurar Sim, a Mariana começou a mecânicos. procurar mecânicos, depois acho que também descobriste que havia parceiros. Sim, exatamente, que havia os parceiros. A Luna hoje Hoje a Luna está impossível. está muito carente, ela hoje. E então, Pronto, e então não sei como cheguei ao encontro da oficina do Hélio. Eu acho que liguei para vários, e inclusive já estava no grupo da Camper Vans, e até perguntei lá a várias pessoas, liguei, não sei o quê, ninguém tinha disponibilidade, e depois chego ao número do Hélio. Pá, e vocês não estão a ver, eu liguei para ele como se eu conhecesse e disse: "Oh, estou sim, olá, o meu nome é Mariana, houve este problema, eu estou super preocupada." Pronto, mostrei mesmo que estava mesmo super preocupada e se ele me podia solucionar aquele problema. a Mariana ligou a chorar. Ela não está a Sim. contar essa parte. Liguei a Essa chorar. parte é importante referir, porque a Mariana só chorava quando aconteceu isto. Claro, porque E eu vou depois, quando explicar. ligou para o Hélio, ligou a chorar. Isto porquê? Porque a primeira vez que eu fui ter ao Hélio, em que estava só eu e o Hélio vira-se assim: Luís, era impossível eu não ajudar-vos. A Mariana ligou-me a chorar compulsivamente
e eu não sabia o que fazer. Eu só disse, vem cá que eu ajudo. Yeah, e isto era num sábado. Sim, sim, ele Era um recebeu a sábado, carrinha no sim, sábado. porque elas regressavam no sábado e foram É isso. diretamente ter ao Hélio. Sim, nós vão já diretamente ao Hélio, que é para ele dar um orçamento, porque ele é o rapaz que vai arranjar as Sim, coisas. deixavam lá a carrinha e depois elas seguiam, já não me recordo, mas fui eu que Sim, lhes foste dei tu que lhes boleia. deste boleia. Depois eu fui lá ter com elas e dei-lhes boleia. Mas pronto, isto tudo para dizer que o Hélio não me conhecia de lado nenhum. Entretanto, disse, olha, não faz mal, eu vou lá, estou lá para receber a tua carrinha, Sim, vai porque lá. ele ao sábado e ao domingo não trabalha. E eu disse, mas é que não está a perceber, eu tenho uma reserva daqui a 5 dias e tenho que ter a carrinha pronta. E ele, Mariana, calma, que eu vou arranjar uma Sim, ele disse que solução. pronto, vou ver o que é e depois logo se vê, porque ele também não sabia o que era, não, só via as fotos, né? Claro. Depois do que aconteceu, lembro-me bem, foi, nós chegámos lá, estava já ele, quando nós lá chegámos já elas já tinham Já chegado. estavam lá, sim. E então já estava o Hélio, Em cima, yeah. num escadote, a colocar, a colar, a meter coliveda, silicone, na zona onde havia buracos, e o silicone era castanho, e ele a explicar logo, olha, estou a pôr isto aqui castanho, que é caso haja algum acidente, as pessoas não podem dizer não, que isto já cá estava se fosse um silicone branco, né? E então ele colocou logo castanho, explicou essa situação, disse que pronto, isto é uma coisa que demora bastante tempo, para arranjar a fibra, que são coisas, ia demorar pelo menos uma semana ou duas, e então, pá, isto está bom assim, aluguem a carrinha assim, que não há problema, não vai entrar água, ele garantiu-nos. Pronto, foi... Pronto, e neste caso tivemos que comunicar ao ISK porque retivemos a caução. Sim, retivemos a caução, depois também ficámos à espera do orçamento do Hélio. Sim, isto porquê? Porque, ou seja, imaginem, acontece algum problema com a viatura durante uma reserva. Se vocês conseguirem chegar a um consenso com o cliente e arranjarem uma solução rápida para o cliente, isso ficar resolvido, escusam de comunicar ao ISK Exatamente. sem ter. Claro que imagina, neste caso dos travões, foi direto à oficina e como foi algo, era a nível de mecânica, se teríamos que ser nós a pagar, não interferiu com a caução dos clientes. Sim, aquilo... Logo, nós não comunicámos ao ISK. Agora, a partir do momento em que interfere com a caução dos clientes, convém sempre avisar. Por mais que o cliente saiba da situação, convém sempre de escrever um e-mail para o ISK Sim. ou ligarem, mas eu aconselho sempre a escrever um isso. e-mail. Se as coisas ficarem logo resolvidas, não há essa necessidade. Sim. A questão é, se vocês tiverem que reter a caução, mandem sempre e-mail, apesar de que na aplicação vocês vão ter que preencher tudo e vão lá colocar o porquê que estão a reter a caução, mas nós enviamos sempre um e-mail em que na reserva X nós retivemos a caução porque isto, e assim que soubermos alguma coisa, devolvemos. Porque temos que ficar sempre dependentes de orçamentos, se... É muito isto. Sim, é um Se diagnóstico, há tempo. vocês têm sempre que enviar. Eles depois vão sempre solicitar um diagnóstico da viatura, ou seja, com o que é que se passa com a viatura, e depois um orçamento para esse diagnóstico. E isso depois tem que ser sempre enviado para o ISK, para o ISK estar sempre informado. E depois vocês retêm sempre a caução, até receberem a carrinha. Imaginem que a carrinha ainda estava no Algarve e só chegava daqui a 5 dias, mas as pessoas já chegaram, vocês já fecharam o contrato. Fiquem sempre com a caução. Só devolvam a caução quando a viatura chegar, vocês inspecionarem a viatura e certificarem-se que a viatura não tem nada. Porque se depois devolverem a caução, antes de verificarem a carrinha, não podem sabem ter problemas exatamente. para vocês, no A carrinha sentido em que só a pessoa pode recusar. A carrinha só vai chegar fazer o daqui a 5 pagamento. dias, aquilo pode lá ter a parte de dentro ou da partida e a pessoa vai, não, eu quando deixei a carrinha no reboque não estava assim. Agora, um entre parênteses, eu chorei, eu vou-vos explicar porque é que eu chorei. Eu chorei porque, como vocês sabem e ouviram nos outros episódios, nós tivemos quase 1 ano e meio para ter a Malu pronta e já tínhamos idealizado isto no ano anterior e nada acontecia por causa dos documentos, de terem desempreendido os documentos e do processo todo no IMT. E então eu fiquei super triste porque tivemos tanto trabalho, não é? Ao longo deste tempo a ter a Malu pronta e bonita para os alugueres e depois ter este problema ainda mais grave, depois de ter o problema dos travões, claramente que eu fiquei em pânico. Mas eu agora já sei gerir melhor o meu stress. Vamos ver até haver um novo buraco. Eu depois digo. Não vai haver. Eu depois se haver outra vez choradeira por causa de um buraco, eu faço logo um story a dizer, pessoal do podcast, a Mariana voltou a chorar.
Pronto, mas voltando aqui a esta situação, o que é que a gente fez então? Elas chegaram ao mecânico, nós retivemos a caução, informámos os clientes, apesar de que elas, em primeiro lugar, sabiam logo que a culpa era delas, Sim, nunca houve aqui aquela questão de, não, mas isto também é sim, problema ali vosso. não há Pronto, problema nosso do quê? Só Exato. se... Mas pronto, nós retivemos a caução, ficámos à espera de um orçamento do Hélio, enviámos o orçamento do Hélio para elas e para o ISK. Elas, por acaso, tinham o seguro reforçado, ou seja, em que a franquia é de 750 € e o arranjo ainda foi caro. E o lado positivo delas é que elas só tiveram que pagar os 750 mais os painéis. Os Foi a única painéis, coisa que elas exatamente. pagaram. E o arranjo ficou, se não estou em erro, entre os... Foi 2.000? 2.000 euros. 2.200 €. Ou seja, como elas tinham pago um seguro em que tinham uma franquia de 750, Exatamente. só tiveram que pagar os 750 e o restante valor Foi o seguro do foi o ISK. seguro que pagou. Pronto. E claramente que elas pediram imensa desculpa, disseram que, olha, não é? Elas também ficaram sem 750 € mais os painéis, portanto, ficaram à volta de 100, 900 € nesta viagem. Mas elas na mesma disseram que adoraram, Sim, sim. foram 5 estrelas. Luna. Foram 5 estrelas, portanto, este problema foi resolvido de forma tranquila até. E agora, qual é que é o próximo problema? Eu e a minha memória de peixe. É assim, agora também na Malu já não... Acho que já não vejo mais nenhum. Assim no primeiro ano, não. Houve agora um, recentemente, que foi Qual? o motor. Sim. Este ano tivemos um problema com o motor, sim. Aquilo rebentou um tubo da água e eles só pararam a carrinha quando a carrinha parou de andar. Ou seja, foi basicamente quando o motor colou, por assim dizer. Ou seja, aquilo quando a carrinha deixou de funcionar foi quando eles pararam. E então, esse aí nós fomos uns meninos mesmo. Porque devolvemos a caução, Sim, porque só parecia que tinham rebentado com o tubo da água, porque parecia ter água por baixo da carrinha, mas aquilo já nem devia ser água, aquilo já devia ser óleo, porque a carrinha já não tinha água há muito tempo, de certeza, para ter levado um sobreaquecimento daquela forma. Sim, basicamente foi. Nós aconselhamos sempre às pessoas a irem pelas nacionais e não a irem pelas autoestradas quando são carrinhas antigas. Pronto, e neste caso a Mala é uma carrinha antiga, não é? 91, portanto, nós aconselhamos sempre as pessoas a fazerem pela Nacional e a irem parando, verem também a vista da Nacional. Sim, nós até dizemos para as pessoas não fazerem no último dia o que é que acontece sempre. Acontece sempre. Eles ficam até o último dia em qualquer zona do Algarve, depois vêm diretos para cima. E Claro. nós aconselhamos sempre, pelo menos, olha, no penúltimo dia venham do Algarve até Sines, Vila Nova de Mil Fontes, venham mais ou menos até essa zona, fiquem aí e depois no último dia fazem o resto dos quilómetros. E eles não, eles é sempre Algarve, Lisboa. E aquilo eles devem ter puxado um Não, e bocadinho depois mais aquilo também pela foi num dia carrinha. de 40 graus, não Sim, esquecer estava um dia disso. quente. Foi um dia super quente, eles meteram-se pela autoestrada, não devem ter parado, devem ter feito aquilo. Aquilo deve ter sido sempre a abrir, porque também já Eles já estavam um estavam bocadinho atrasados, atrasados. exatamente. Eles já estavam um bocadinho atrasados, aquilo deve ter sido sempre a puxar a fundo, que é para chegar a horas, depois pronto. Foi o que foi. Depois mandaram-nos uma fotografia. Eles mandaram-nos uma fotografia, aquilo havia líquido por baixo da carrinha e nós achávamos, bem, se calhar eles pararam a carrinha, mal perceberam que se calhar aquilo estava a aquecer um bocadinho. Portanto, o que é que nós dissemos? Olha, pessoal, como o tubo rebentou, pronto, isso é culpa nossa, é culpa nossa, a sentido se tivesse sobreaquecido, não. Se tivesse aquecido só um bocadinho, é culpa nossa, mas claro que se o tubo rebentou, nós até Pai, nós dissemos... dissemos, isso é uma coisa barata. É uma coisa pronto. barata, sim, exatamente. Nós ficámos, imagina, nós guardámos 150 € da caução, que era os 100 € que nós guardamos sempre por causa das portagens, e 50 € para ver o que era, porque nós até achávamos que não ia ser nada de especial. Até que a carrinha chega ao Hélio, está lá há 1 ou 2 dias, que ele não devia ter Desculpa tempo. te interromper, mas neste caso o que aconteceu? Eles chamaram novamente a assistência em viagens do ISK, o reboque foi pescá-los e eles têm sempre direito a um táxi para os levar até ao sítio que eles escolherem. Se eles não disserem que... Imagina que a carrinha vai para a oficina e se eles não avisarem que eles não vão para a oficina, vão para Lisboa, imagina. Sim, foi o que eu lhes disse, pessoal, não vale a pena irem
atrás da carrinha porque vocês não vão lá fazer nada. E vocês só têm direito a um táxi. Por isso vocês peguem no táxi e peçam logo para Mas ir eu acho que eles daí não fizeram diretamente para o isso. aeroporto. Não, eles não devem ter percebido isso e chamaram o táxi para a oficina. Depois chegaram lá e o táxi já não lhes queria levar para o aeroporto. Sim, tu até tiveste de falar com o taxista. O taxista já não queria levá-los para o aeroporto porque isso já não estava incluído no serviço. O ISK também o seguro já não lhes fornecia mais nenhum táxi. Eles depois tiveram que chamar Um um Uber. Uber. Mas pronto, nós chegámos lá, o Hélio viu a carrinha, também achava que era só isso, porque também viu as fotos. Entretanto, passado para aí 2 dias, ele pega na carrinha para ir metê-la a trabalhar, para ir para lá, pronto, para ir para dentro da oficina para arranjá-la. Até que ele dá a chave e a carrinha não dá nada. E E depois aí depois? percebemos que tínhamos um problema um bocadinho maior do que aquele que nós achávamos. Exato. E ele disse, olha, isto o motor foi ao ar. E eu, olha, então vê lá isso. Ele começou a Pronto, eu ver e desta ele vez disse, não chorei, mas disse: olha, pronto, mais um problema. ele disse, pronto, isto aqui não, o motor deve ter mesmo morrido e agora é ver o que é que aconteceu. Ele começou a desmontar e disse que aquilo tinha mesmo. Ele disse que aquilo deve ter sido levado a um sobreaquecimento tão grande que. O que é que aconteceu aqui? Quando o Hélio recebeu a carrinha e fez um diagnóstico à carrinha, perguntou: mas como é que eles não viram o ponteiro da temperatura a aumentar? Pronto. E nós realmente ficámos naquela. Pá, não entendemos como é que eles não olharam para o ponteiro. Deviam ter parado antes, quando viram aquilo a subir. Pronto, e depois que nós questionámos os clientes, eles disseram: o ponteiro estava avariado, estava sempre a subir e a descer. Sim, e depois eles. Antes disso nós parámos, vimos fumo, mas depois seguimos. E eu disse, então perceberam que aquilo estava a aquecer, então deviam ter parado logo Sim, nessa vez, porque se tivessem parado nessa vez e chamado a assistência, o motor não tinha brecado. Ok, aquilo foi aquele tubo de água que rebentou e depois sobreaqueceu o motor. sim, sobreaqueceu porque a água saía toda cá para fora. Pois aquilo, como não havia água para refrigerar o motor aqueceu. E agora, a parte mais importante, como é que resolvemos o problema? Este foi talvez o pior problema que tivemos para resolver e Sim, toda a mas é isso. situação. Pronto, depois o Hélio disse: olha, mas isto foi negligência da parte deles, porque eles é que não viram o ponteiro está a trabalhar. Sim, sim, depois nós pedimos ao Hélio para fazer um relatório, para enviar para o ISK, porque explicámos isso ao ISK e o ISK pediu um relatório. Não, isto porquê? Porque tu sempre que acionas o seguro do ISK, não é? Para danos, depois o ISK do país dos clientes vai contactá-los a eles. E o ISK a mesma coisa faz connosco, os proprietários. E depois eles começaram a dizer estas coisas ao ISK e o ISK veio-nos questionar. E nós dissemos: olha, desculpe, mas o mecânico, que é o mecânico onde nós fazemos todas Sim, as o vosso manutenções, parceiro. sabe perfeitamente que o ponteiro estava a funcionar. E nós podemos comprovar isso através de um diagnóstico que ele pode fornecer. Sim, pois nós pedimos um diagnóstico feito por ele a dizer que este problema do motor é devido ao sobreaquecimento por mau uso da parte dos locatários. Dos locatários? Sim, dos locatários. Sim. Sim, dos locatários por parte deles e que estava tudo a funcionar corretamente, porque nós costumamos lá fazer sempre as manutenções e que ele estava tudo a funcionar. Enviámos esse relatório para o ISK ok, deu-nos razão e nós mostrámos isso a eles. Até que depois foi um filme. Sim, Porquê? foi um filme Porque mesmo. ficámos só com 150, devolvemos a calção quando não devíamos ter devolvido. Até que o Aí, ISK nos disse: pá, vocês já sabem. Ou seja, em Portugal, isto não acontece para todos os países, mas em Portugal cabe ao proprietário decidir, não precisa da permissão do ISK para reter a reter a totalidade calção, da sim, porque caução. somos nós que gerimos a calção e nós é que Exatamente. fazemos as coisas. Agora a questão foi todo o filme, porquê? Porque nós dizíamos que eles tinham que pagar, eles diziam que não, que o problema não era deles, que o problema era que a carrinha era antiga e não Sim, sei o depois começaram a quê. dizer que a carrinha era antiga e que a carrinha era velha, que nunca deviam ter ido na carrinha, e eu disse: olha, peço imensa desculpa, mas até aí já Sim, isso não está-se é a culpa nossa contradizer, porque porque você eles... viu o anúncio No anúncio e está no lá a anúncio informação está toda. descrito que a idade da carrinha, portanto, os quilómetros da carrinha, todas as informações da carrinha. Sim, exatamente. Portanto, quando fez esta decisão de alugar uma carrinha de 91, já sabia Já que ela era deveria, velha. exatamente. Pronto. Só que pronto, depois é sempre aquela questão. Eles estão lá no país deles, que acho que estavam Sim, italianos, italiano. estavam lá no país deles, nós estávamos no nosso. Agora vamos
mesmo que nós quiséssemos ir para tribunal com eles, não compensava a nível de, mesmo que tivéssemos razão, o dinheiro que nós íamos gastar em tribunal não compensava, porque Sim, gastámos porque eles muito depois menos. começaram a dizer que não iam pagar e que não confiavam nos mecânicos. Sim, que não era na E nós nossa dissemos, palavra. olha, mas é assim, nós não estamos a ir a um mecânico qualquer, nós nem estamos a ir ao nosso mecânico pessoal, nós estamos a ir a um parceiro do ISK, que já Sim, trabalha mas com o pronto. ISK há imenso tempo, portanto é fidedigno. Ok, nós temos aqui o diagnóstico, temos aqui o orçamento, portanto temos tudo. Nem que eu vá para tribunal e nós temos, então pronto, se queres ir para tribunal, nós vamos para tribunal. Sim, mas isso Até que chegámos ali a um consenso, porque ele também começou a foram perceber. eles. Eles depois, eu já dizia para a Mariana, esquece, não vale a pena estarmos a perder tempo porque isto não vai dar em nada. E eles depois, passado Não de eu ter sei. dito isto, Sim, passado um tempo depois dizem, então nós pagamos nós damos, metade. não, nós vamos devolver, Sim, nós pagamos metade. não, o que Ficou eles metade, disseram, metade. não ficou metade, porque nós gastámos muito mais do que o dinheiro que eles nos deram. Sim, gastámos de posterior, mas depois, Não, mediante o orçamento, não, então não, se fosse o orçamento do Hélio era o pai 2.000 euros. Nós gastámos 1.500 euros, eles deram-nos 650. pois foi. Portanto, não é metade. Agora a questão foi, eles já tinham-nos quer dizer, nós ficámos com 150 euros. E eles, pronto, nós vamos enviar 500 euros, que é para ficarmos com consciência tranquila. Claro que não era para ficar com consciência tranquila, mas era o que era. E era a tal questão. Por exemplo, eles deram-nos 650 e o arranjo ficou em 1.500. Se nós tivéssemos que ir para tribunal com eles, tínhamos de estar com um advogado cá em Portugal, tínhamos de ter um advogado em Itália para ir atrás deles. Íamos gastar muito mais dinheiro. Sim, Se mas fosse um olha, arranjo mas é de assim, mas 20.000 também, euros. desculpa, mas também se não tivéssemos batido o pé, nem 650 euros tínhamos Está visto. bem, sim, mas eu não estou a dizer que não devíamos ter batido Sim, o pé. epá, Mas chegou ali a uma altura que eu já estava a dizer, bem, não vale a pena nem chatearmos com isto. Sim, mas eu acho que às vezes as pessoas também fazem isso que é para intimidar os outros. Às Sim, vezes, sim. às vezes nem avançam com nada, é Não, só a mas intimidação. eles também não iam avançar com nada, Eu porque também eles não sabia tinham perfeitamente razão. que eles não iam avançar. Agora, claramente que eu ia bater o pé até eles fazerem um pagamento. Sim, mas o que eu quero dizer, e eu também, aliás, a Mariana é que esteve a tratar mais disso, que eu já não tinha paciência para eles, porque eu não tenho paciência para este tipo de pessoas. E ele também, pronto, eles depois também estavam a falar muito, porque sabiam que estavam no país deles, também ia ser muito difícil nós irmos atrás deles, mas pronto, isso depois ficou resolvido. Ficou resolvido, pronto, eles... Não, ficamos- e depois ele assim, ok, nós transferimos o dinheiro, mas temos que assinar aqui uma declaração, eu vou fazer um documento em Sim, que ele fez vocês um documento. assinam, e nós, eu já não me recordo, ele só fez depois o pagamento depois de assinarmos esse documento. Sim, era um documento em que dizíamos que não queríamos mais dinheiro Isto nenhum. porquê? Porque ele foi inteligente, por isso é que eu digo que se eu tivesse continuado ainda tinha reavido mais dinheiro. Porque ele escreveu, ele obrigou-nos, não, mas de certo modo era um critério assinar aquele papel onde ele dizia assim: chegámos a acordo em Em que que. eu transfiro mais 500 euros Pronto. e que... Para quê? Para que eu mais tarde não pudesse depois pegar nesta situação outra Sim, vez. porque ele lá dizia que ao recebermos estes 500 euros aceitávamos Portanto, que... ele sabia perfeitamente que também não estava bem, percebes? Sim, claro. Para ele te pedir para assinar essa declaração. Mas a parte mais importante é, eu ia gastar muito mais dinheiro em advogados do que a resolver o problema. Sim, ok, mas, Por isso não fazia sentido estar... mas ele ia chegar a um ponto de saturação, porque ele ia perceber isso que tu estás a perceber agora, entendes? Não, mas ele se não quisesse fazer a transferência, eu é que tinha que ir atrás dele. E eu é que ia ter que gastar dinheiro em advogados. Não, porque isso estava sempre com o ISK. O ISK nunca iria. Como é que estava com o ISK, se depois o ISK veio com aquela desculpa que tentaram ir buscar o dinheiro dos 2.000 euros e ele tinha cancelado o cartão? Pois foi. Então, se eu Não, estivesse à espera do ISK... Está bem, mas o ISK estava a tentar falar com a equipa pois do estava. país dele, da E se eu italiana. estivesse à espera do ISK, não tinha Sim, recebido. é assim, às vezes convém que vocês façam por vocês e que não estejam à espera realmente do ISK. Sim, porque o ISK, nós falámos com eles, estávamos à espera e eles, isto por e-mail. Nós tentámos rever o dinheiro, mas eles cancelaram o cartão e então não conseguimos fazer nada, vão ter que... E nós, olha, pronto. E pronto, fomos nós que tivemos que tentar ir buscar algum dinheiro, Bem, chateámos imenso. e depois ainda tivemos que cancelar uma reserva, apesar de que foi uma reserva de 100 e tal euros, de 1 ou 2 dias. Não, a nossa sorte foi a 8.
Ah, não cancelámos, Não, substituímos, exatamente. nós tivemos uma que tivemos que cancelar porque tínhamos duas reservas nas duas carrinhas e tivemos Pois, que cancelar eu uma. recordo-me que houve uma que tivemos que cancelar, Sim, mas pronto. até foi mais. Era de mais dinheiro. A nossa sorte foi já termos a white pronta, nós falávamos com as pessoas, até já falámos num episódio, nós falávamos com as pessoas para trocar para outra carrinha, eles diziam que tinham muita pena, porque queriam mesmo era ir na Malu, mas nós não tínhamos outra solução para eles, e ainda foram para aí umas 2 ou 3 reservas que foram para a Sim, white. pá, porque ainda demorámos imenso tempo até Um encontrar o mês, motor. porque um mês ou mais, se calhar. Não foi assim tanto também. Foi, então nós tivemos 2 ou 3 semanas à procura de motor que não havia. Foi. Foi. Pois. O Hélio não encontrava, tivemos aquele negócio que supostamente de um cigano, não cigano não, do inglês, tinha uma carrinha e depois vendeu a carrinha para os ciganos, que o motor estava bom e foi assim. Tivemos quase 2 a 3 semanas para resolver, só para encontrar o motor. E depois tivemos mais não sei quantas semanas, pá, 2, vá, se calhar, para arranjar o motor, que foi o Carlos. Pronto. Não me recordo muito bem, isto também já Não, há foi, algum então nós tempo. demorámos bastante tempo. Nós demorámos bastante tempo só para encontrar um motor. Depois é que tivemos. Eu acho que não foi assim tanto tempo, né, com as Foi. reservas na White. Tivemos. Lembro que isto também foi época baixa, portanto também não tiveste assim. Bem, ok. Mas tivemos à vontade entre 2 a 3 semanas à procura de motor. Pronto, demorámos um bocadinho até encontrar o motor. Conseguimos encontrar o motor. Conseguimos fazer a substituição do motor. Depois, agora, o próximo problema, que esse entretanto, pronto, já está resolvido. Próximo problema, tivemos. Tivemos também na Malu, que entrou um plástico para o... Entrou um saco de plástico para a correia de distribuição. Aquilo, bem, eles Eles estavam tiveram. no Porto. Pá, eles tiveram azar também, não é? Não sei como é que se consegue. O azar que eles. O Hélio é o que ele diz. Eu tenho anos disto e nunca vi isto acontecer. Ou seja, isto acontece em 1000. Pois. O que é que aconteceu? Eles estavam em andamento e entrou, ou seja, por baixo da carrinha, se calhar com o ar, foi-se enfiar um saco de plástico no meio da correia de distribuição. Pronto, e o que é que aconteceu? Descomandou o motor e eles tentavam dar à chave e não funcionava. E não pegava. E não pegava. Tanto depois foi pegar na carrinha, mandar para uma oficina lá no Porto. Nós achávamos que ia ser uma situação rápida. Exato, e achávamos que ia ser uma situação igual à questão dos discos, não é? Sim, achávamos que não sabíamos o que era. Porque aquilo, ou seja, eles fizeram. Eles, não foi uma reserva comprida. E eles, pá, nos últimos 3, 4 dias é que tiveram um problema. Exatamente. E nós pensámos, olha, isto se calhar não é nada demais, porque estava a correr tudo bem, pode ser uma coisa assim fácil de resolver. Não foi. Também foi uma coisa que demorou bastante tempo, porque tiveram que abrir o motor, descobrir os sacos, depois tiveram que... Pronto, e aqui foi mais chato, nós perguntámos aos clientes se concordavam que a carrinha fosse para o Porto ou então vinha para Lisboa e eles tinham que vir para Lisboa. Sim, nós dissemos, deve ser algo muito rápido. Primeiro achávamos que era da bateria, não foi, que foi lá o reboque tentar resolver e não deu. Entretanto, nós achamos que era algo rápido, porque não estávamos à espera que entrasse um saco de plástico para a zona da correia. Nós também temos fotografia, também podemos pôr aqui. E então também foi um Também foi filme. um filme. Porque Pronto, sempre que dá problemas... Mas depois disto os clientes aceitaram e então por esse motivo nós enviámos a carrinha para a oficina ali perto. Sim. Acho que até foste tu que encontraste. Falei com a Kátia, Pronto, falámos com uma amiga nossa que que é é ali daquela zona da zona do Porto, e que e nos ela... aconselhou essa oficina. E ela ligou para uma amiga que também aluga carrinhas, que aluga a carrinha dela através do ISK e que ela aconselhou-nos esse mecânico. E nós mandámos para lá a carrinha. Pronto, e então o cliente ficou à espera até a carrinha estar pronta. E ele disse, mas se não for muito tempo, nós voltamos com a carrinha, trazemos a carrinha, pronto. E nós achávamos que era uma coisa rápida. E nós sempre esperançosos. Claro que depois o rapaz lá do Porto nos liga a dizer, olha, isto não vai estar pronto. Sim, ele primeiro teve que abrir, ver o que era, ele achava que ia ser uma coisa rápida também. Pronto, ele disse logo, olha, e não estou a perceber, vou ter que chamar aqui um rapaz que está mais habituado a este tipo de carrinhas. Depois funcionava, mas não estava a bater certinho. Também foi um filme. Depois sempre que dá problemas, a desculpa das pessoas é a carrinha é antiga, mas as pessoas já sabem que a carrinha é antiga quando Sim, alugam. sempre que dá problemas eles começam com Exatamente. isto. A carrinha é antiga, não me sinto seguro. Pronto, mas quer dizer, nos primeiros dias sentiam sempre seguros.
Quando fizeram o pedido da reserva, têm lá todas as características das carrinhas. Também se sentiram seguros. Quando há problemas é que não se sentem seguros. Pronto, eles começam sempre com esta conversa, é o beabá, é sempre. E tu já estás tão, Sim, mas nós já sabemos a resposta, é logo. já estás tão calejado que tu Ou já seja, sabes como é que has de responder assim que agora. eles dizem que a carrinha é antiga e nós dizemos logo, pois, mas Temos que criar uma mensagem tipo já. Mas quando vocês alegaram a carrinha, estavam as características todas da carrinha no site e na plataforma. Portanto, vocês já sabiam que a carrinha era antiga. Isso não é um problema nosso. E pronto, esse problema também foi, ainda demorou. E tive que ir ao Porto buscar a carrinha. Ah, sim, o Luís ainda teve que ir ao Porto buscar a carrinha. Tive que ir ao Porto buscar a carrinha. Porquê? Porque já Apanhar. tínhamos usado o seguro. Sim, mas podíamos ter, por exemplo, Sim, podíamos ter pedido o podíamos nosso. ter pedido o A nosso. questão é, se a carrinha vier de reboque do Porto, vai demorar 5 dias. Pronto, e nós tínhamos uma reserva e Tínhamos não uma queríamos reserva, estar a pá, e no cancelar dia a novamente a reserva. Então o Luís foi ao Porto e voltou. Exatamente, apanhar um Flixbuszinho de Lisboa a Porto. Pronto, o que é que aconteceu aqui? Nós tivemos que enviar outra vez todo o diagnóstico, orçamento, e houve aqui uns custos que ainda foi dividido. Sim, o ISK queria dividir os custos. Queria Pá, dizer, nós ainda- isto quando as carrinhas têm mais de X anos é 50-50. Eu disse, olha, desculpa, ok, a carrinha pode ter mais de X anos, mas isto que acabou-se de estragar, E o ela material disse- nem tinha um mês. E ela Porque- disse, comprova que se tiverem e uma conseguem- fatura... Ela disse, e vocês têm a fatura que comprova isso? Eu disse, claro que tenho. Nós arranjámos um motor aqui há coisa de um mês e meio. Sim, temos. Fomos ao Carlos, ele deu-nos as faturas todas e enviámos e conseguimos provar. E então, pronto, isso já não foi a dividir. Sim, só imagina, o custo total foi 500 e tal, passava a caução. Dava os 551 euros. E Depois, ainda temos aqui essa questão que ainda estamos para resolver, que não sei se já te mandaram um e-mail, não. de temos que pagar de 36 euros. Agora temos que devolver 36 euros e qualquer coisa por causa de uns acertos deles. Pronto, e ainda Porque estamos à eles dizem espera que, que nos enviem eles o dizem link para que pagamento. se a carrinha ficar mais que 72 horas no mecânico, já acaba por ser responsabilidade nossa, ter que ir buscar à oficina. Sim, exatamente. É Ou uma seja, coisa os custos assim. de deslocação, houve ali qualquer coisa que tivemos que dividir a metade. Eu acho que foi até o regresso. Foi a questão das portagens de eu ter lá Foi ido e isso, gasóleos. exatamente. O gasóleo e as portagens de regresso tivemos que dividir com o proprietário por esta questão que o Luís disse, exatamente, porque a carrinha ficou 72 horas no mecânico. E agora vamos ao último problema, para fechar o episódio. Pronto, mas estas coisas aqui são coisas que às vezes o ISK não transmite, porque também são coisas que vão ocorrendo. Pá, e acho que é importante nós partilharmos com vocês estes momentos de aflição que nós tivemos. Sim, sim. Aliás, nós estamos a fazer este episódio porque foi Sim. uma pessoa que Que nos sugeriu pediu, exatamente. para nós falarmos um bocadinho que problemas já tivemos e como é que resolvemos. Ok, e o outro? O último problema foi na White, Foi na White, exatamente. Ai. em que um casal de espanhóis também, pá, impecáveis. Houve Não, nós tivemos dois problemas na White. Perderam-nos a porta do gás. Sim, pronto, então vá. Falamos já do problema da porta, também é rápido. Ou seja, reservaram-nos a carrinha ao White, aquilo para ir ao gás é na parte de fora através de uma porta e devem ter encaixado mal a porta e a meio de uma viagem, ou seja, a deslocarem-se de um lado para o outro, perderam a porta. A senhora ainda andou de um lado e para o outro a ver se encontrava a porta, não encontrava a porta e nós tivemos que, pronto, cobramos. Também foi a mesma coisa. Retemos a caução, até sabermos quanto é que custava a porta. Informámos a senhora que íamos reter a caução até sabermos o custo da porta. Isso ainda Sim, demorou um tivemos bocado. que ir ao Hélio para fazer uma... Portanto, mesmo imaginem que a carrinha está na oficina e que o mecânico só consegue perceber o que é que a carrinha tem passado Aliás, 3 semanas do final, do término da estadia do cliente. Mesmo, os clientes vão reclamar pelo dinheiro, mas vocês dizem isto nas condições do ISK, nós podemos reter a caução até sabermos o veredito final por parte do mecânico. Quando souberem o veredito final, então comunicam ao cliente, ou devolvem parte da caução, ou retêm a totalidade, ou devolvem a totalidade. E ou seja, não devolvam por se sentirem pressionados. Sim, nós ficámos com a caução. O que é que aconteceu? Aquilo até foi rápido, nós já sabermos o orçamento. O Hélio disse logo. Mas foi super mas era caro. é um valor alto para o que é. Isto porquê? Porque foi logo o que eu expliquei à senhora. Eu vou ser sincero, os materiais devem ser baratos. O problema deve ser a mão de obra, porque aquilo vai ter que ficar à medida da carrinha. E a carrinha tem uns altos e baixos.
e então a porta também tem que acompanhar essa parte da carrinha. Exatamente. E eu disse logo que isto ia ser um Desculpem. bocadinho mais caro, mais por causa da mão de obra. Eu apresentei-lhe o orçamento que o Hélio deu e eu disse logo, olha, vou ser sincero, se você encontrar um sítio que faça mais barato que o Hélio, mas que me garanta que fica bem feito, eu não me importo. Este é o orçamento que eu tenho aqui, desta oficina que é o que nós trabalhamos e a parceira do ISK. E ela ainda andou lá umas 2 semanas A pedir a orçamentos, pedir mas orçamentos e era tudo percebeu... superior. E havia pessoal que não vazia. Exatamente. Foi, ou não vazia ou era superior. E então, pronto, eu posso-lhes dizer que uma porta daquelas, Ficou em com 600 e tal euros. 690 euros. Exatamente. Uma portazinha para pôr o gás, porque tem que ser feito. Nós também temos uma fotografia, vamos pôr aqui. Sim. Depois, agora sim, o último problema da White, e para fecharmos o episódio, foi com o casal de espanhóis, em que eles estavam no Algarve e pá, partiu uma peça. E pronto, e era uma peça, agora não me estou a lembrar bem do nome, e era uma peça importante em que, ou seja, eles não era Era um mesmo, triângulo, não era por baixo da... não, era outro, é um suporte de qualquer, agora não me lembro bem do nome, Acho que é o suporte das rodas, na realidade. é qualquer coisa assim, Não é o eixo. não, Eu vou tentar adivinhar. e ela percebe muito de mecânica, Não percebo nada. mas Nunca sou eu que trato estas partes. partiu uma peça em que não era mesmo seguro eles continuarem a fazer a viagem. Nós pedimos imensa desculpa, também é algo que nós não conseguimos antecipar, né? Porque aquilo não é suposto partir, aquela peça. O Hélio também já disse que isto connosco é só coisas assim. Ele disse que nunca tinha visto algo deste género. Não, a senhora até andou à procura em todo lado da porta. Nós até publicámos em grupos do Facebook. Não, estou a em dizer todo a lado. porta, já estou a falar do último problema com o ok. casal dos espanhóis. Desculpa. Que ele disse que ele nunca tinha visto algo deste género, ou seja, uma peça daquelas partiu da forma como partiu. Aquilo de certeza que pode ter sido algum... Não, eu vou-vos explicar. As pessoas dizem que têm cuidado com as carrinhas, mas houve claro uma... que não tem. Mas houve uma vez que eu vi um casal, lembras-te daquele casal que foi ver os cavalos para o meio do monte? Portanto, eles levaram a Malu, neste caso foi a Malu, Sim. para o meio do monte, literalmente Exatamente, mato, aquilo para irem ver eles uns devem achar cavalos. que as carrinhas aquilo tem 4x4 como os jipes e então é para desbravar a mato. Pronto, e essa peça era por baixo da carrinha, portanto, claramente que aquilo já foi um buraco, ou andaram com a carrinha em algum lado que não deviam. Sim, e pronto, é tal questão, vou ser sincero. Se vocês gostam muito das vossas carrinhas, não aluguem. Pois é isso, é assim, se têm amor, se é uma coisa que vocês têm muito amor não é que nós não tenhamos, mas Sim, nós temos, mas nós já, nós já tínhamos sabemos planeado que... que queríamos alugar. Este já era o nosso objetivo quando tínhamos uma carrinha. Claramente que o nosso objetivo futuro é ter uma só para nós, não ter... Ou seja, nós temos duas, mas pronto, vamos aproveitando quando temos aqui espaço e abertura não é para muito, isso. infelizmente. Mas nós vamos querer ter uma carrinha só para nós durante o verão e durante todo o ano Uma e ter carrinha as só para outras a alugar. Porque nós gostamos disto, não é? Gostamos do... E pronto, aquilo as pessoas não têm cuidado e pode ter partido por isso, ou a peça também já podia estar um bocadinho danificada. Sim, mas aí a responsabilidade foi nossa. Claro, ali não, a forma como não Ali há... não havia forma de nos defender. Não, e há coisas que às vezes nem... Pá, como a dos travões, eu vou dizer o que há às pessoas, que elas se travaram com demasiada força e partiram as coisas. Não. Sim, temos que ser conscientes também. Há coisas que... Já falámos sobre isto. Se for uma embreagem, eu vou dizer o quê? Há pessoa que fez 100 km que partiu uma embreagem. Não, há coisas que não dá para fazer. Por isso, essa aí também foi muito fácil. Nós explicámos logo a situação às pessoas. Olha, isto aqui vai ser uma coisa muito difícil de resolver. Que nós nem não há peças originais e nem há peças cá fora, marca branca, novas. Tivemos que comprar uma peça usada e então foi assim. Explicámos logo à pessoa que era impossível nós conseguirmos arranjar a tempo e que tínhamos que mandar a carrinha para Lisboa. E eles depois, pronto, tiveram que dormiram num parque de campismo, que foi onde eles descobriram o problema nessa noite. Depois no dia a seguir chamaram um reboque e como eles queriam vir para Lisboa, pediram... Aproveitaram. E como faltavam ainda uns 3 dias, nós tivemos que devolver os restantes dias. Sim, fizemos a devolução Fizemos a devolução. dos dias que eles não usufruíram e eles tinham direito a um transporte para Lisboa, mas de certeza, como era muito longe, não havia nenhum táxi também disponível e eles tiveram de vir de carro de aluguer para Lisboa. E pronto,
Até agora estes são assim os problemas maiores que nós já temos Uhum. e que já resolvemos até agora, mas quando Pá, depois tivermos novos tivemos uns problemas... pequeninos, mas Sim, mas são coisas muito ou partiram pequeninas. um botão, É isso. ou partiram, ou Estes um são os parafuso problemas que saiu. realmente Pronto, estes são são os problemas escandalosos. que, exato, que me fizeram chorar, que Não me há assim. marcaram Depois é isso que a aqui. Mariana está a dizer, ou foi um botãozinho que partiu, ou há coisas que. Há muitas coisas que às vezes sou eu que. Coisas assim mais fáceis sou eu que arranjo. Sim, ou sei lá, as caravanas têm aqueles botões, não é, que recolhem. E pá, isso às vezes, como sabem, é tudo muito frágil. Pronto, e há coisinhas que se podem vir a estragar, mas isso também é do uso. E pronto. Portanto, já sabem. Subscrever o canal, dar like, comentar do que é que acharam e também sugerir novos temas, estejam à vontade. E também gostava aqui de vos fazer uma questão, que era, quem é que vocês gostavam que nós trouxéssemos ao nosso podcast? Exatamente, ou seja, do mundo do autocaravanismo e também pode ser fora, mas esteja um bocado ligado a este tema. Quem é que vocês gostavam que passasse por cá? Não garantimos nada, mas podemos sempre tentar, não custa. E se as pessoas aceitarem, perfeito. Sim. Portanto, já sabem, seguir, avaliar, comentar, colocar gosto e partilhar com os vossos amigos. E já sabem, até à próxima Até à semana. próxima, malta. Obrigada. Obrigado.